Vamos falar de algumas aplicações das curvas de elasticidade de oferta e demanda. E dando o exemplo do Menkel, de que boas notícias para a agricultura podem ser más notícias para os agricultores. Isso parece contraditório, mas no exemplo a gente vai entender. Vamos pensar nos produtores de milho aqui da cidade de Piranhas, Alagoas, onde eu estou lecionando. Um dia, os pesquisadores do instituto onde eu trabalho, que é o Instituto Federal de Alagoas, desenvolvem um novo tipo de milho híbrido, que aumenta em 20% a produção do hectare. Então, olha só que notícia boa para a agricultura. Você tem um novo tipo de milho descoberto aqui no Instituto Federal, que aumenta 25% a produtividade por hectare. A curva de oferta se desloca para a direita. Quando você tem um aumento da produtividade, o que acontece? Você diminui o custo de produção e passa a ser mais viável para os produtores ofertar aquele produto, já que vendendo no mesmo preço você tem uma margem de lucro maior. E a curva da demanda permanece inalterada, porque a descoberta em nada muda as decisões dos compradores. Então, as pessoas não passam a consumir mais aqui milho por conta dessa questão de aumento da produtividade. Então, olha o que acontece. Demanda fica inalterada, a oferta vai para a direita. Esse 3 aqui e 10 é o preço de equilíbrio, ou seja, o milho era vendido a R$3 e eram 100 quantidades, tá? Isso aqui são valores hipotéticos, obviamente. Agora o milho passou a ser vendido a R$2 e 110 unidades. A demanda por bens básicos, como o milho, costuma ser inelástica. Por quê? Essa demanda é inelástica? Porque são produtos básicos, eles não têm substitutos imediatos. Ou então eles têm poucos substitutos. Lembra, quanto mais substituto o produto tem, mais elástico vai ser sua curva de demanda. Uma vez que são relativamente baratos e há poucos substitutos. Quando a curva é inelástica, uma queda no preço faz com que a receita total diminua. Olha só, a receita total a gente calcula pegando essa área aqui entre o 13 e o 10 é a receita total da primeira situação. E essa área entre o 12 e o 110 é a receita total da segunda situação. Então, 3 vezes 100 dá 300. E aí a área a gente calcula com a base vezes a altura, né? E aqui 2 vezes 110 dá 220. Percebam que essa melhora na produtividade trouxe menos receita para os agricultores. Então, piorou ali o resultado dos agricultores. Aí a pergunta... tá aqui, eu vou mostrar aqui, aqui as duas situações, exatamente isso. E a pergunta é, se a situação dos agricultores piora com a descoberta de um novo híbrido, por que eles a adotam? Por que mesmo os agricultores vão ter que fazer isso com aumentar a produtividade? A resposta é a seguinte, livre concorrência. Se não fizerem isso, vão ficar para trás. Imagina que eu estou aqui na região, tem vários agricultores, e aí vem uma inovação na produtividade como essa, e eu resolvo não adotar porque isso vai piorar a minha receita. Mas o meu concorrente vai adotar. Ele vai ter mais condições de oferecer o milho a um preço mais barato e os clientes vão comprar deles ao invés do meu. E aí a única forma de eu concorrer com ele vai ser eu adotar essa inovação. Mais ou menos o que acontece na cidade quando com aquela guerra entre Uber e taxistas. A maioria dos taxistas teve que virar Uber, não teve jeito, mesmo que isso viesse a reduzir a receita deles. Eu não sei como foi que se isso realmente reduziu, mas aquele taxista que não se enquadrou na nova realidade do mercado ficou para trás, salvo algumas exceções. Então, esse exemplo ajuda a compreender o êxito rural, tá? O êxito rural em vários países. No momento que eu falo dos Estados Unidos, mas esse mesmo fenômeno aconteceu no Brasil. Então, há 200 anos, a população rural era a maioria e precisava produzir comida para toda a população, praticamente toda a população. Até hoje precisa produzir para toda a população, isso não mudou. O que mudou é que você tinha mais gente para produzir para todo mundo. Agora, com o aumento da produtividade no meio agrícola, você precisa de menos pessoas para produzir. Então, essas pessoas que ficaram como mão de obra excedente lá no setor primário, no setor agropecuário, o que é que elas fizeram? Elas tiveram que ir para as cidades. Por uma questão um tanto quanto de necessidade, porque isso aqui também faz aumentar a competitividade, tá? E aí você também precisa de menos mão de obra para
ofertar a mesma quantidade de produtos que o mercado precisa. Algumas políticas públicas tentam ajudar os agricultores, incentivando-os a diminuir as suas safras. Olha só, reduzindo a oferta de produtos, as receitas aumentam. Então, há quem defenda isso. Isso é uma lógica fácil de compreender pela oferta e da demanda. Então, se eu produzir menos, aquele produto vai ser mais escasso, portanto, eu vou poder vender ele mais caro. E aí, quando eu tenho livre mercado, eu não posso fazer isso, porque se eu produzir menos, o meu concorrente vai produzir mais e suprir a demanda. Mas se eu tiver um oligopólio ou um monopólio, né, um oligopólio, ou então eu combinar com todos os outros produtores, que todo mundo vai produzir uma quantidade menor, a gente consegue influenciar o mercado e disponibilizar menos produto para a sociedade, e, portanto, as pessoas vão ter que comprar mais caro por aquele produto. A questão essa política ajudaria os agricultores, mas e a sociedade? Porque as pessoas precisam de alimentos, e aí eu vou ter que pagar mais caro por uma coisa que você tem a capacidade produtiva para ofertar para todo mundo. Por isso que a política pública ela vai beneficiar um grupo de pessoas. E a gente vai ver ao longo da disciplina que, no geral, essas políticas, em termos absolutos, o total de pessoas que são beneficiadas por esse tipo de política é muito menor do que o total de pessoas que são prejudicadas. Tá? Agora, isso pode ser feito de forma coordenada, análogo às políticas da OPEP, que são os países produtores de petróleo. Lá na década de 70, você teve uma grande crise financeira, porque exatamente isso aqui que eu falei que pode ser feito para o setor agrícola, foi feito para o setor da mineração. Ambos são, da mineração não, do petróleo. Ambos são commodities, então não tem tanto produto substituto, já que são produtos básicos e necessários para a nossa vida moderna. Então, esses países eles resolveram diminuir a produção de propósito para aumentar o preço do petróleo. E aí teve uma crise financeira global em vários países por conta disso. E aqui, exatamente o nosso dilema, né? O que é bom para os agricultores não necessariamente é bom para a sociedade. Nesse caso aqui, realmente esse tipo de política não é bom para a sociedade. E, claro, no longo prazo, sendo ruim para a sociedade, também vai ser ruim para os agricultores. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e apertar o sininho.